Para que a gente foi chamado? Vamos tentar entender isso juntos? E eu preciso de vocês essa noite. Bom, sempre preciso de vocês, né? Para que isso também não fique, né, meio parado. Alguém está achando que está parado? Vai. Parou no começo, o Dani ficou doido lá, filho, se estressou todo, está tudo certo. Daqui a gente faz ao vivo, e ao vivo essas coisas acontecem. Se fosse gravação, a gente editava, está tudo certo. A gente faz missão ao vivo, né? E a gente viu aqui 2 testemunhos que já pregaram para a gente. Que animal, dá vontade de estar lá, mas a gente não consegue estar em tudo, em todo lugar. E eu queria falar um pouquinho disso daí. Vamos orar antes de começar a palavra? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa semana missionária. Mesmo que nós sejamos missionários todos os dias, mas obrigado porque nessa semana nós podemos focar, Pai, no que é missões da IP Alpha. Obrigado por essa igreja, Senhor, por ela investir tanto em missões. Obrigado pelos 21 missionários que temos espalhados por todo o mundo e pelas 16 plantações de igreja que essa igreja apoia e por todos os ministérios aqui. Obrigado por cada missão aqui representada, por cada jovem. E eu te peço, Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor, que nós possamos, na exposição da palavra, Pai, entender mais sobre o nosso chamado e para quê, Senhor. Nós fomos chamados, para onde, né, nós devemos ir e o que nós devemos ir. Responde perguntas nessa noite, perguntas que nós nos fazemos, nós te fazemos todos os dias, Pai. Sê conosco, Pai, e fala através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abre lá em Lucas 5. Lucas 5, a partir do verso 1. Nós vamos ler os 11 primeiros. Lucas 5. Vamos lá? Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago e que os pescadores tinham deixado. Desembarcaram e estavam lavando as redes. Então, num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago e então lance as redes para vocês pescarem. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e as redes deles começaram a se romper. Eles fizeram sinais para os companheiros do outro lado para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios seus. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Cara, algumas particularidades, e é muito louca essa palavra, porque a gente consegue ver um monte, a gente consegue se colocar um monte de ótica. Eu, quando estou estudando a palavra, quando eu estou lendo uma palavra, eu dou umas brisadas, né? As brisadas tipo assim, volto lá, né? Não é que volta o negócio, não bate o negócio dos anos 80, mas é quase como isso. Eu começo a me colocar em diversos personagens, né? Cara, é muito fácil a gente entender aqui o que Jesus falou. Mas o que eles enxergaram? Então, tem várias escolhas, por exemplo, nesse dia. Olha quantas escolhas foram feitas ali em 11 capítulos, em 11 versículos. Um monte. Quer ver uma? Jesus escolheu um dos barcos. Beleza? Tinham 2. Vou escolher um.
Você acha que foi desproposital? Falou, vou sentar nesse que está mais legal. Ele foi logo no barco de Pedro. Entrou naquele barco e falou para um cara que era mais durinho de coração, falou, bota o barquinho um pouquinho mais para frente. Eu fico pensando uma outra coisa, numa outra ótica, na ótica de toda a criação, por exemplo. Cara, Jesus, normalmente, quando ele falava para uma grande multidão. Aqui a gente tem microfone, beleza? Está todo mundo escutando lá do fundão, escuta? Pô, que massa, né? Naquela época não se tinha toda essa estrutura, ele pega um barquinho, se afasta um pouco, e cara, tem a água, né? O barco, um pouco de água e a praia. Legal, ele se posiciona, tem um monte de gente. Será que é à toa que o vento soprava a favor? Porque era uma coisa, era uma condição. Para ele poder falar para uma grande multidão, o vento tinha que vir das costas para frente, concorda? Porque o som se propaga no... Pô, valeu, galera. O som se propaga no ar. O ar leva o som, ok? E aí, será que é à toa? Eu fico pensando, e essas coisas que eu briso, mano. Será que é à toa que o vento estava... Ou será que o vento, de novo, obedece o Criador? Será que, de novo, ele, como ele falou lá mais para frente, ele falou, agora aquieta-te. Eu acho que ele nem devia ter pedido. Será que é muita brisa pensar isso? Cara, o vento estava sempre a favor de Cristo, né? O mundo está sempre a favor de Cristo. As pessoas aqui estavam com seus ouvidos bem atentos. Talvez ninguém pegou. Que, cara, nossa, o cara se posicionou certinho para falar, né? Então, a escolha do barco. Tiveram outras, eles escolheram aqueles caras que estavam sentados na areia, assim como nós estamos aqui, eles escolheram ouvir. Tem gente agora que, por exemplo, escolheu não ouvir. E eu não discrimino. Fica aí no WhatsApp. Pode ficar respondendo. Cara, isso daqui é uma loucura, né? Porque a gente pega esse negócio, vê alguém que passou mensagem, você tem que responder. Como é que chama essa doença? Como? Fomo. Fomo. FOMO, FOMO. Eu preciso responder esse bagulho, tem que responder na hora. E aí eu perco de escutar alguma coisa que é para mim. Você veio aqui nessa noite para responder. Para que você é chamado? Né? Então, fomos aqui essa noite para entender. Olha quanto eles escolheram obedecer. Não escolheram obedecer? Eles escolheram obedecer, escolheram dividir, porque chegou uma hora que se os caras fossem olho grande, eu falo, não, vamos arrastar essa rede sozinha aqui e os peixes a gente pega tudo para nós. Não, tiveram que chamar os caras, vem para cá, vamos rachar esse negócio, senão não vai dar conta. E é uma matemática, a matemática cristã, ela é diferente da nossa. Porque dividir, no caso da matemática cristã, é multiplicar. Toda vez que Jesus divide algo, ou que os discípulos dividem algo, ou que a gente divide algo, a gente multiplica. Cara, eles escolheram adorá-lo naquela noite. Diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E adorar a Deus é uma coisa muito legal, é muito mais do que cantar. Né? É muito mais do que você somente orar. Cara, adorar é dedicar. É você se dedicar. Para que você foi chamado? Né? E vamos lá. Eles escolheram largar tudo e segui-lo. Bom, qual vai ser a sua escolha hoje? Qual é a escolha de hoje? Você continuar, né, nessa indecisão ou falar, cara, eu preciso fazer isso. E eu vou falar uma coisa, que eu tive uma vida mais ou menos, e aí vamos lá. A gente começou com testemunho, vamos embarcar com testemunho. Eu acho que a vida missionária, ela é repleta de testemunhos. Então, muitos de vocês sabem, eu tive uma vida, né, meio conturbada na minha adolescência. Eu fiquei essa semana, eu achei um barato, né? Eu fiquei vendo o negócio que rolou lá na escola no Mackenzie. As postagens lá. Além de tudo, desculpa, eu não sei se o moleque está aqui, mas ele é muito burro, mano. Moleque burro dos infernos. Porque, não pode falar burro dos infernos. Mas, moleque burro do cara. Oi? É verdade, o cara escreve PCC.
Cara, não sabe escrever PCC? Faz a suástica do lado ao contrário. Moleque burro, mano. Eu pelo menos sabia o lado certo da suástica. O moleque não sabe nem ameaçar. Essa semana... Cara, eu não vou nem ligar, nem falar que eu liguei uma vez para a escola e falar, eu pus uma bomba no posto do elevador. Não posso dar ideia aqui. Mano, isso daí não é de hoje, né? O mal é cíclico. Talvez vocês estejam repetindo o mesmo mal que a gente fez, replicando isso. Então, velho, eu fiquei pensando nisso, falei, cara, né? Olha a vantagem que os moleques têm. E, bom, aí eu comecei a pensar num monte de burrada que eu fiz. E eu fiz um monte de escolha errada. Esses caras aqui, né? E a gente, nessa noite, está fazendo um monte de escolha certa. Eu fiz um monte de escolha errada. Eu comecei muito cedo, né, fazendo escolhas erradas. E não é porque, assim, não é porque só eu não conhecia Cristo, como vocês conhecem. Porque, vem cá, quem aqui, porque é cristão, só faz escolha certa? Papagaiada, velho. Vocês fazem um monte de escolha errada. Eu continuo fazendo um monte de escolha errada. Mas com uma vantagem, né? A gente tem a quem recorrer muito mais fácil. Então, olha só, eu fiz algumas escolhas erradas muito cedo na minha vida. Eu cheguei aqui, estava conversando ali, eu falei, pô, meu pai te conhecia. Eu falava, Quando a gente chegava, tem um menino que veio na UPA aqui, que foi no acampamento, falou, cara, meu pai te conhecia na adolescência. Eu falei, azar é dele. Né? Então, e aí eu lembrei nessa semana, inclusive, do meu filho, quando ele era adolescente. Tinha idade de vocês, ele sofreu um bullying lá no colégio novo que ele mudou aqui em Alphaville. E aí ele reagiu a essa provocação da semana toda e com essa reação eu fui chamado à diretoria porque o meu filho fez o favor de falar assim, olha, seu filho está falando para os caras aí que você é traficante aqui na região. E que é para ele parar de fazer isso, senão ele vai vir aqui acertar a conta com vocês. E eu tive que ir lá e falar, olha, agora eu não sou mais traficante, agora eu sou pastor. Que esquisito, né? Mas eu tive que passar por essa com meu filho. E aí eu virar para ele e falar, moleque, não fala, mas os caras me bateram. Eu falei, tá bom, apanha, mano, vai falar que eu sou traficante, que eu vou acertar suas contas. Né? Não é assim que funciona, né? Aí, bom, cara, eu fiz um monte de escolha errada. E uma das escolhas erradas foi talvez não entender o meu chamado logo de cara. E olha que quando eu me converti, eu tinha 32 anos, eu tinha 32 anos. Então eu estou aí, né, fora da minha vida passada há 22 anos já. E quando eu me converti, eu falei, cara, eu ficava vendo os pastores, ficava vendo outras pessoas mais ativas ministerialmente. Falando, pô, qual é o meu chamado? Para que eu fui? Porque tudo bem, no começo eu tinha que cuidar de mim, porque eu tive um ano de abstinência dentro da igreja. Um ano de dores, um ano de... Sabe, que eu tinha mesmo, que eu não tinha como pensar em outra coisa. Mas depois eu comecei a pensar. E eu comecei a olhar para as outras pessoas. E falar, cara, aquele cara canta. Mano, eu nunca cantei na minha vida. Se cantar aqui, a gente acaba o culto. Eu lembro que na escola, eu nunca tive talentos artísticos. Minha mãe era artista, ela se formou em arte sacra, em belas artes em Firenze. Baita de uma artista, escultora em terracota, e eu não conseguia fazer um cinzeiro. Faz um cinzeiro de argila, não conseguia. Né? Canta, eu não sabia, não tinha ritmo. Né? Na bandinha da escola, me puseram um triângulo. Eu conseguia fazer fora do passo. Né? Eu lembro que me puseram no... Mano, não estou tentando focar, filho. Mas é difícil, porque o negócio acontece aqui dentro. Eu lembro uma peça teatral, eles falaram de peça de teatro. Né? A menina falou, 13 anos nunca tinha feito. Me puseram uma peça de teatro uma vez. Depois daquelas, em todas as peças de teatro, eu era moita. Ficava ali, não tinha aptidão. Porque aquela do Chapeuzinho Vermelho, me puseram como caçador. Né? E botaram uma espingarda daquelas antigas na minha mão e eu dei uma coronhada no lobo. Certo, nunca mais fiz peça. Então, eu não achava algo que eu era bom. Eu não achava na igreja algo que eu poderia contribuir, assim como pessoas que falavam muito bem da palavra de Deus.
que tocavam, que cantavam, que interpretavam, que podiam sair, que eram eloquentes, que tinham uma boa oratória, né? E eu ficava perguntando, será que eu tenho que fazer igual aquela pessoa? Será que eu tenho que imitar? Será que eu tenho que, andar mais? Porque eu achava que só andar de skate, por exemplo, que era o que eu sabia fazer, né? E eu faço isso desde 1975, eu achava que não era o suficiente. O que um cara que anda de skate vai fazer? Só que aí eu não tinha percebido que eu comecei a andar de skate de uma maneira diferente depois que eu conheci a Cristo. Eu passei de ser um cara chato, turrão, que quando errava uma manobra, jogava skate no chão, xingava, como um monte de moleque faz. E passei a rir para tudo, né? E a escutar pessoas que andavam de skate comigo. E de chegar para eles, né, e falar isso daí, a gente está falando no início dos anos 2000, de falar assim, cara, foi muito legal o rolê, vamos orar para agradecer a Deus? E ali começou o meu ministério. E uma coisa que eu achava que era pequena, e eu continuo achando, né? E uma coisa, um dia que eu questionei, eu falei, Deus, mas qual é o foco do meu ministério? E aí ele falou assim, o que eu fiz com você quando você se converteu? E se a gente olha para essas pessoas aqui, né? Pedro era um exímio pescador. O cara sabia pescar. Jesus fala assim, depois que ele falou, afasta o barquinho, vai lá para o fundo. A gente está falando do mar da Galileia, né? O lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, é tudo a mesma coisa. Aquele laguinho, né, de 13 metros de largura e 13 quilômetros de largura e 19 quilômetros de comprimento. Você não via outra margem, o cara chama de mar. Está tudo certo. Aí o cara está ali, no máximo tem 40 metros de profundidade. Então não é que, né, tem uma grande variedade de peixes, mas eles pescaram a noite toda e não pegaram um peixinho sequer. Jesus chega e fala, vamos ali pescar. Pedro até fala, mano, a gente pescou a noite toda, não pegou nada. Agora você que nem pescador vai mandar eu lançar a rede, mas, como és profeta, né, eu vou obedecer essa palavra. E foram e fizeram uma grande pescaria. Eu fico imaginando se eu tivesse ficado parado, né, sem fazer nada, sem abrir um sorriso, sem ir andar de skate com a galera. E aí eu fiquei pensando uma certa feita que eu comecei a ver tantas pessoas que tinham uma grande produtividade na igreja. E eu não tinha uma produtividade dentro da igreja. Você consegue entender? Eu não tinha percebido que eu tinha uma produtividade, né, fora da igreja, na rua. Eu falava, cara, mas eu queria tocar. Eu não sei tocar, mas eu queria cantar, eu queria pregar. Eu queria, fazer isso tudo que se faz dentro da igreja. Por quê? Porque eu amei isso daqui. Do primeiro dia que eu pus o pé aqui. Eu amei tudo isso. Eu falei, cara, eu quero fazer parte disso. Só que eu era bom lá fora, eu acho. Eu era bom em andar com gente que ainda não conhecia, que ainda não estava aqui. E um dia Deus me mostrou numa palavra o foco da minha missão, o foco do meu ministério. Eu fui chamado para quê? E aí ele falou para mim, o que você foi a vida toda? Fácil, eu fui um marginal. A vida toda. Ele falou, pois é, tu vai continuar sendo um marginal. Eu falei, como assim, Deus? Né? Você quer que eu faça, né, alguma coisa para você? Só pedir que eu faço. Ele falou, não, seu idiota. É assim, o que eu fiz para você? Eu falei, você mudou minha vida. Transformou morte em vida, maldição em bênção. Então eu te ajudei a atravessar o mar, não foi? A passar para outra margem. E agora? Onde você está? Estou na margem. Todo mundo vai para a planície, para a montanha, canta, dança, faz uma par de coisas, e eu aqui na margem. Ele falou, pois é, gente, olha para o outro lado da margem, vê quanta gente tem lá. Eu falei, é mesmo, né? Olha que brisa louca. Né? Eu continuo sendo marginal, só mudei de margem. Eu mudei, fui para a margem de cá, Jesus me ensinou a atravessar, e a única coisa que eu tenho que fazer é ir para a rua e falar para o cara, mano, você consegue.
Se eu conseguir, né? E eu atravessei, não foi sozinho, Cristo vai atravessar com você, bota o pé na água, vem para cá. E um monte de gente tem feito isso. E esse é o foco do meu ministério. Eu fui chamado para isso, para continuar ali na margem. Quando isso aconteceu, eu me satisfiz. Eu não quis mais do que isso. Eu não almejei mais púlpito, eu não almejei mais fazer algo que eu não tinha aptidão. E eu passei a ficar na rua. Quanto mais na rua eu fico, mais feliz eu estou. Não que eu não esteja feliz agora, entendeu? Mas eu descobri o foco da minha missão. Se você está aqui nessa noite e fica pensando, cara, para que Deus me chamou? Para que Deus, né, transformou minha vida? Porque eu tenho certeza que Deus transforma a sua vida todos os dias e vem transformando. Né? Ele transforma maneiras de pensar, Ele transforma, né, maneiras de você olhar. Ele transformou num testemunho, um falante em ouvinte. É muito lindo o que Cristo faz. E Ele não precisa de anos, Ele faz isso em segundos na sua vida. Para que você foi chamado? Qual que é o foco da sua missão? Aonde você vai ser usado? Aonde você vai multiplicar os seus talentos? De repente, né, como aquilo que você já faz agora. Ou que Ele vai te mostrar. Mas você tem que pôr em ação a sua vocação. E todos aqui somos vocacionados. Amém? Eu quero não me estender mais. E eu queria só que você curvasse a sua cabeça agora. Né? Fecha seu olho. Pensa um pouco. Cara, eu estou aqui para quê? Para mais um culto da UPA. Por mais uma conferência, final de semana, comissão, qualquer coisa que se chama missionária. Né? Eu vim aqui porque meu amigo, minha amiga veio. Não, você veio aqui porque o Senhor te atraiu. E o Senhor pode chegar nessa noite para você e falar, vem, larga tudo. E se Ele falar isso? Né? Por isso que Ele chega para Pedro e fala, não tenha medo. Não tenha medo. 305 vezes Deus fala na Bíblia, não tenha medo. Exatamente essa mesma expressão em hebraico que Ele usa ali para Pedro. Não tenha medo. Não tenha medo, Josué. Não tenha medo, Gedeão. Não tenha medo, Davi. Não tenha medo, cada um de nós. Não tenha medo porque Ele é com você. Aquele cara que salvou, que salva até hoje, que nos salvou, que faz mudar a direção do vento, que faz ele parar, que criou o universo, eu e você. Então não tenha medo. Se Ele chegar nessa noite para você e falar, deixa tudo e passa a viver tão somente por mim. Não quer dizer que você tem que deixar a escola, tá? Tem um monte de gente que vai usar essa justificativa. Vou parar de estudar. Não. Talvez seja você intensificar aquilo que você já faz, mas para Ele. Amplificar os seus estudos, os seus relacionamentos, para você se tornar algo muito maior do que você imagina que você possa ser. Não tenha medo, largue tudo. Até porque, o que você tem sem Ele? Pensa bem. O que você tem sem o controle de Deus na sua vida? Sem Cristo, seu Senhor e Salvador. Não tenha medo. Larga tudo. E é isso que Ele te convida, o mesmo convite que Ele fez naquela noite, na noite que eu me entreguei completamente, o mesmo convite Ele te faz agora. Não tenha medo. Larga. Ele quer fazer você um pescador, um professor, um bom ouvinte, que vai ganhar vidas, almas para Ele. Então, pensa no que Deus está fazendo agora e para que você é chamado.